Salve, meu povo, tudo beleza aí? Mais uma aula aqui no canal Farol da História com o professor Mário Mendes. Agora nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Já tem um vídeo no canal sobre a Mesopotâmia, tá? Mas hoje a gente vai fazer um vídeo curtinho, vamos colocar algumas coisas interessantes aí, fazer a relação dos povos que habitavam aquela região. O significado de Mesopotâmia todo mundo já sabe, né? Terra entre rios, beleza? Então é isso aí, um abraço. Essa matéria é para os sextos anos, sexto C, sexto F da Escola Arthur Gaioto. A gente volta em maio. Enquanto isso, vamos fazer lição, vamos estudar, galerinha. Vamos lá, tamo junto! Salve, galerinha, beleza? Estamos de volta. Então, como eu havia dito, nós vamos fazer mais uma videoaula aqui. Espero que vocês estejam em suas casas, se comportando, fazendo todas as atividades, assistindo as videoaulas. Nas apostilas de história, por favor, preencham os questionários dos capítulos do primeiro bimestre, tá? Na apostila de exercícios também, para a gente poder fechar esse primeiro semestre em paz. O tema da aula de hoje é... Então é isso aí, pessoal. Mesopotâmia. Mesopotâmia, nome antigo, né? Significa terra entre rios, tá? Abrange ou abrangia uma região ali entre o Egito, hoje o Iraque, o Irã, a Síria, Israel, tá? Dá uma olhadinha no mapa para você ver a configuração naquele tempo do Crescente Fértil. Então vocês estão vendo aí nessa animaçãozinha, nesse mapa, a região do Crescente Fértil, porque havia os rios Eufrates e Tigres aí, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. Então essa região aí, apesar do deserto aí, do Sinai, tá? Na divisa aí com o Egito e Jerusalém, havia toda uma região onde havia uma situação favorável para a agricultura, certo? Então, beleza, pessoal. Os reinos da Mesopotâmia. Vamos lá. Havia os sumérios, os acádios, os babilônicos, os assírios e os caldeus, que eram os neobabilônicos, tá? Os sumérios eram um povo que habitavam em cidades-estado, como a cidade de Ur, Uruk, Lagash e Nippur. Era muito comum a escrita cuneiforme e eles viveram lá, dominaram aquela região entre 3.500 a.C. a 1900 a.C., certo? Depois teve os babilônicos, tá? Com o código de Hammurabi, que era um código de leis deles, que dominaram lá aquela região entre 1900 a.C. a 1600 a.C. Depois teve os assírios, que era um povo agressivo, militarizado, tá? Destruíram ou invadiram as 10 tribos de Israel. Os principais nomes desse povo aí eram Assurbanipal e Senaqueribe. Eles dominaram aquela região entre 1200 a.C. a 612 a.C. Pois os caldeus, que são considerados os neobabilônicos, eles invadiram Jerusalém no ano 607 a.C. e levaram o povo hebreu cativeiro para a Babilônia, onde ficaram lá durante 70 anos. Depois eles foram dominados pelo Império Persa, sobre o comando de Ciro, o Grande. E o principal nome lá dos neobabilônicos, dos caldeus, era Nabucodonosor, tá? Vamos ver qual era a estrutura social daqueles povos ali da Mesopotâmia no Crescente Fértil. Dá uma olhadinha no esquema. Veja aí o esquema da estrutura social, o rei acima de tudo e de todos, o governo local, os patesi, sacerdotes, guerreiros e comerciantes estavam no mesmo nível ali, no mesmo patamar. Abaixo temos os camponeses, os artesãos e por último os escravos, né? Que fazia parte lá da base da sociedade mesopotâmica. Então nós vimos aí a sociedade mesopotâmica, a estrutura social deles lá, tá? Então, como eu já disse, Mesopotâmia seria a região entre rios e muito do que a gente considera natural no mundo moderno, como os alimentos, né? Os tijolos para a construção, os veículos de rodas e a utilização da linguagem escrita teve origem lá naquela região, tá?
E o que a gente pode dizer mais? Essas sociedades eram chamadas sociedades hidráulicas, né? Porque elas fizeram uso de técnicas de engenharia para aproveitar os recursos fluviais, os recursos dos rios. Tá? A cultura, vamos falar um pouquinho da cultura dos povos dessa região. Eles tinham a religião politeísta, acreditavam em vários deuses, acreditavam em astrologia e no horóscopo, também desenvolveram a matemática, a semana de 7 dias, posição dos números, a divisão dos dias em hora, minutos e segundo, divisão do círculo em 360 graus, a multiplicação, também foram muito comum naquela região a construção de templos, palácios e zigurates, tá? Vamos dar uma olhadinha para você ter uma ideia do que é um zigurate. Esse é o exemplo de zigurate, tá? Eles não tinham pedras na região, então usavam tijolos feitos de barro. E por causa do tempo, da ação do tempo e de vândalos, restaram apenas alguns zigurates aí, como esse da fotografia. Então nós vimos aí alguns desenvolvimentos surgidos lá naquela região, certo, galera? Eu havia dito e mostrado para vocês, falado um pouquinho sobre os palácios reais, né? Eram muito comuns eles construírem palácios para que o rei morasse ali e dali ele governasse. Isso foi uma exigência, ou foi assim uma característica daquele momento lá, tá? E isso foi exportado para outros lugares e outros povos também começaram a adotar essa questão da construção de palácios para o rei governar e para morar, tá? Veja a seguinte ilustração. Veja aí as ruínas do palácio de Nabucodonosor, tá? Onde hoje seria o Iraque, né? O país chamado Iraque. Dois exemplos aí de escrita cuneiforme, tá? Que era muito utilizado, eles usavam uma placa de barro fresco, iam fazendo os entalhes, os desenhos, depois secava e ficava registrado. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado dessa pequena aula aí sobre a Mesopotâmia, tá? Assunto bem interessante. Na sua apostila tem mais informações, dá uma olhadinha lá, tem os exercícios. Espero que tenham gostado. Dê um like aí, compartilhe, espalhe aí pro pessoal que você é aluno do professor Mário e você curte o canal Farol da História. Dá uma força pra gente aí. Em maio a gente se vê. Tudo de bom, firmeza aí, galera. Até mais!